Lúcifer não é o diabo, e eu vou te provar agora. Você sempre ouviu que Lúcifer é o próprio mal, né? Mas isso é uma mentira contada há séculos para controlar você. Lúcifer era o nome da estrela da manhã, o planeta Vênus. Era símbolo de luz, esperança e renovação. O nome Lúcifer nem aparece nos textos originais da Bíblia. Só virou diabo por causa de traduções erradas e interpretações forçadas. E tem mais. Na própria Bíblia, Jesus é chamado de Estrela da Manhã, o mesmo título que deram a Lúcifer depois. Em várias culturas antigas, Lúcifer era como Prometeu, aquele que traz o conhecimento proibido e liberta a humanidade das trevas da ignorância. Em algum momento, você já se pegou questionando tudo que te ensinaram desde criança? Quando falamos de Lúcifer, o que vem à sua mente? Um demônio vermelho, com chifres, causando o mal no mundo e torturando pessoas no inferno? Ou quem sabe Lucifer Morningstar, da série da Netflix? Comenta aqui embaixo, quero ver o que vocês pensam antes de continuar. Agora, e se eu te dissesse que Lúcifer nunca foi o demônio? Muito pelo contrário. Nossos ancestrais enxergavam Lúcifer como o portador da luz, aquele que traz a iluminação espiritual. E você? Já ouviu alguém dizer por aí que o próprio Jesus Cristo é Lúcifer? Esse símbolo existe há mais de 5.000 anos. E nesse vídeo, vamos juntos dissecar cada camada desse mito. No paganismo, nossos ancestrais enxergavam o universo como um reflexo do próprio ser humano. O que acontecia nos astros refletia a própria alma do ser humano. Por isso, muitos mitos são inspirados nos movimentos dos planetas, das estrelas e dos ciclos da natureza. Por isso, o planeta Vênus era tão importante para eles. O nome Lúcifer provoca arrepios, desperta medo e até revolta. Para milhões, ele é sinônimo do mal absoluto, o diabo em pessoa, o inimigo eterno da humanidade. Mas, será que realmente conhecemos Lúcifer? Ou fomos condicionados por séculos a acreditar em uma versão completamente equivocada? Ao assistir esse vídeo, você vai ser levado a questionar profundamente tudo que ouviu até hoje sobre Lúcifer. De quem é Lúcifer? Precisamos primeiro desfazer séculos de desinformação. O próprio nome Lúcifer vem do latim, formado pelas palavras lux, luz, e fero, portador, portador da luz. Esse é o verdadeiro significado desse nome. Mas como algo que carrega um significado tão positivo e iluminado, pode ser transformado em algo totalmente oposto? Para compreender essa confusão, é preciso olhar mais a fundo para as fontes históricas. Originalmente, Lúcifer é associado à estrela matutina, ou seja, ao planeta Vênus. Aquela estrela brilhante que surge no horizonte pouco antes do amanhecer. Antes mesmo do próprio nome Lúcifer, esse astro já era símbolo do sagrado feminino para nossos ancestrais, como a deusa Inanna, Afrodite, entre outras. Simbolicamente, Lúcifer representava o anunciador da aurora, aquele que precede e anuncia o nascimento do dia, a chegada da luz, da sabedoria, do despertar do conhecimento humano. A primeira grande confusão vem das traduções da Bíblia. O nome Lúcifer não aparece nos textos hebraicos originais. Na Bíblia hebraica, especificamente no livro de Isaías, de 14:12, a referência é a Heilel ben Shachar, que significa brilhante filho da aurora. Uma referência poética ao rei da Babilônia, simbolizando sua queda política. No entanto, nas traduções para o grego antigo, o termo usado foi fósforos, aquele que traz a luz. Só mais tarde, no século IV, na tradução latina feita por São Jerônimo, a famosa Vulgata, é que surge a palavra Lúcifer, literalmente traduzindo fósforos. Mas afinal, como se deu esse vínculo entre Lúcifer e Satã? Na verdade, esse processo foi lento e envolveu a contribuição de vários pensadores cristãos ao longo dos primeiros séculos. Orígenes de Alexandria, um dos grandes teólogos do cristianismo primitivo, foi um dos primeiros a interpretar os textos de Isaías 14 e Ezequiel 28 como alegorias da queda de um anjo orgulhoso, lançando as bases para a associação simbólica entre o portador da luz e o mal. Mas ele não foi o único. Outros pensadores, como Tertuliano e mais tarde Santo Agostinho, reforçaram e popularizaram essa leitura, especialmente no Ocidente cristão. Ao longo dos séculos IV e V, essa tradição hermenêutica se consolidou. Assim, a imagem de Lúcifer foi se fundindo cada vez mais com a figura de Satã. Não por fidelidade ao texto bíblico original, mas por um processo complexo de interpretações alegóricas e culturais. É importante dizer, não existe em toda a Bíblia qualquer descrição objetiva ou clara que identifique Lúcifer como Satã ou como um anjo caído. E não bastasse o peso das traduções, foi no fervor da Idade Média, onde o medo era o melhor instrumento de dominação, que a lenda de Lúcifer Diabo atingiu seu auge. A partir do século XIII, com Dante Alighieri e sua obra Divina Comédia,
A figura de Lúcifer ganhou novas camadas de horror. Deixou de ser apenas portador da luz e tornou-se o monstro aprisionado nas profundezas do inferno, símbolo máximo da revolta e do castigo eterno. E não parou. De símbolo da perdição, a estrela da manhã é apresentada como símbolo de redenção, esperança e renovação, ligada diretamente à figura do Cristo ressuscitado. Ou seja, aquilo que a tradição distorceu foi, originalmente, símbolo de revelação, promessa e amor. Tiamat era a deusa dragão das águas primordiais, ao mesmo tempo criadora e destruidora. No Egito Antigo, tudo começa a mudar entre o final do século I e o século II. No livro do Apocalipse, escrito por volta do ano 95, surge a grande batalha no céu. Miguel, o arcanjo guerreiro, enfrenta um dragão colossal, identificado como Satã. Mas repare, o texto não menciona Lúcifer em lugar nenhum. Apocalipse 12, 7, 9. O que acontece depois é um verdadeiro remix simbólico. Entre os séculos Zygmunt e Zinto, teólogos como Orígenes, Tertuliano e Agostinho começam a misturar tudo. Pegam a estrela da manhã do Isaías, originalmente só uma metáfora para reis arrogantes. Juntam com o dragão do Apocalipse e ainda colocam o Satã do livro de Jó no meio. Pronto, o caldo está formado. Até mesmo o conceito original de demônio foi drasticamente distorcido ao longo dos séculos. No mundo antigo, especialmente na Grécia, a palavra daimon não tinha qualquer conotação maléfica. Um daimon era simplesmente um espírito intermediário, uma força da natureza ou uma entidade espiritual que podia inspirar, proteger ou guiar os seres humanos. Grandes pensadores como Sócrates, por exemplo, falavam abertamente sobre seu daimon pessoal. Uma espécie de consciência ou guia interior que aconselhava e impulsionava para o bem. Para os gregos, os daimones habitavam um universo de nuances, sendo às vezes protetores, às vezes desafiadores, mas quase nunca essencialmente maus. Seja nas práticas celtas, egípcias, babilônicas ou africanas, as entidades espirituais, muitas vezes chamadas de espíritos da natureza, ancestrais ou mesmo deuses menores, eram invocadas para proteção, fertilidade, cura, inspiração e conexão com os ciclos naturais da vida. O contato com esses seres era parte do cotidiano e da religiosidade popular. Não eram vistos como inimigos da humanidade, mas como manifestações do sagrado em suas múltiplas faces, algumas mais luminosas, outras mais sombrias, sempre integradas ao equilíbrio do cosmos. A palavra diabo também sofreu um processo semelhante de deturpação. Vinda do grego diabolos, aquele que separa, o caluniador, o adversário, era originalmente um termo jurídico para designar o acusador em um tribunal. Aquele que coloca obstáculos, que contrapõe, que questiona. No Novo Testamento, é essa figura do adversário que aparece, sendo identificada em alguns momentos como força de oposição, não como fonte de mal absoluto. Apenas ao longo da história, especialmente durante a Idade Média e sob influência do dualismo religioso, o termo diabolos passou a ser entendido como o inimigo supremo, a personificação do mal em oposição a Deus e ao bem. De forma semelhante, o conceito de Satã também tem origens e significados muito distintos daqueles propagados pela tradição sagrado. Em algumas correntes místicas e esotéricas, Satã representa não um ser maligno, mas a própria força questionadora, a sombra necessária ao autoconhecimento, ao amadurecimento e à evolução espiritual. A ideia de adversidade, provação e dúvida aparece então não como punição, mas como oportunidade de crescimento e liberdade interior.